Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e vamos para mais um vídeo nessa segunda-feira, mais uma semana começando, final de semana bom, o Fluminense ganhou, é sempre, ainda mais quando ganha sábado, como ontem foi bom o domingo, né? A gente só assistindo futebol, vendo os melhores resultados e é isso que a gente vai falar hoje, tá? Praticamente final da sétima rodada, faltam 2 jogos ainda, vamos falar sobre o planejamento do jogo de quinta-feira do Sul-Americana, vai o time titular, vai o time reserva, qual a minha opinião sobre isso. E vamos falar também sobre a nota do Fluminense, sobre a arbitragem e sobre John Arias, pênalti, isso tudo, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e vamos começar a brincadeira aqui. Antes de começar, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito, tá? Às vezes a gente fala isso no automático, a gente não presta atenção, então eu vou repetir. Por favor, se inscreve no canal, clica aqui em inscreva-se aqui e deixa o like se você já é inscrito. Se você não é inscrito, também faz as duas coisas. Deixa o like que ajuda muito, tá? Sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense na quinta colocação. Faltam 2 jogos que acontecem hoje à noite para acabar a sétima rodada. Red Bull Bragantino e Mirassol e Juventude e Atlético Mineiro, tá? Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. Fui aqui pro lado para ela aparecer. Prestaram atenção? Vamos lá. O Palmeiras na primeira posição, Flamengo, Bragantino, Cruzeiro e Fluminense, nesses últimos 3 com o mesmo número de pontos. O Bragantino joga hoje ainda. Bahia com 12 pontos na sexta posição. Ceará e Corinthians fechando o G8 ali, 11 e 10 pontos, tá bom? Vou voltar para cá, vou tirar a tabela para a gente conversar. Vamos falar sobre os jogos se foram bons para o Fluminense nessa rodada, né? Começando por São Paulo e Fortaleza. Era um jogo que não mudava muito. Sempre vou preferir ali, Fortaleza tá pior. Apesar que a gente tem um Fortaleza recente muito bom, mas o Fortaleza vem fazendo um campeonato muito ruim. Posso estar errado nessa minha informação, mas acho que desde que eles ganharam da gente e demitiram o Mano Menezes, até agora nenhuma vitória, né? Então, assim, vive uma fase muito ruim o Fortaleza. A nossa vitória contra o Sport, uma vitória muito grande pela forma com que foi a partida. A Fluminense tinha a obrigação de ganhar e fez a sua obrigação e tem méritos em fazer a sua obrigação, tá? Corinthians ganhou do Inter, assim, esse Inter que todo mundo colocou como vem forte pro título, vem fazendo um campeonato até agora mediano, perdendo alguns jogos grandes, perdendo jogos importantes. Perdeu para o Palmeiras em casa, agora perdeu para o Corinthians de 4-2. Tem um jogador expulso, se não me engano, nesse jogo ali, né? Tem uma virada, mas é uma derrota muito forte para o Internacional. Ceará, que vem pontuando bem, continua pontuando, está na 7ª posição, ganhou do Vitória, mas Vitória e Sport, os dois ali, né, estão muito mal, estão na zona de rebaixamento. Bahia ganhando do Botafogo. Precisamos falar do Bahia. O Bahia que tem o aporte do Grupo City, tem um time arrumado e é difícil ganhar do Bahia, tá? E o Botafogo, do outro lado, todo mundo deu como favorito, brigando por título. Talvez seja cedo para eu cravar, mas para mim o Botafogo não briga por título, tá? O Botafogo pode brigar por um G4, pode brigar pelo Brasileirão, tem lado financeiro forte para isso, mas ainda acho um time muito desorganizado, ainda depende dos jogadores que vão chegar, se os jogadores vão encaixar ou não, e não acho o Renato Paiva um grande técnico também. Palmeiras e Vasco. Esse, assim, por incrível que pareça, era melhor o Vasco ganhar pra gente. É sempre bom a gente ver o Vasco na crise, né? O Vasco, nesse momento, numa grande confusão. O Pedrinho não sabe o que faz da vida, deve trazer o Diniz. Aliás, o Hugo Moura falhou no gol, que é bem a cara do Diniz no último jogo contra o Palmeiras, né? Tem o Felipe falando besteira de jogador. O Felipe que é diretor e ao mesmo tempo é interino. É uma grande bagunça que tá o Vasco. Então é sempre bom essa crise. Mas o Palmeiras ganha e fica na liderança. E é o Palmeiras, cara, ficar criticando. Eu acho muito maluco o torcedor do Palmeiras, que eu vejo às vezes criticar o Abel. Futebol feio, cara, tá o Abel ano após ano botando o time pra brigar. E pra mim, sempre o Palmeiras de pontos corridos, enquanto tiver o Abel e nessa fase, é um dos favoritos a levar esse título. Então, o Palmeiras tropeçando seria muito bom. Confesso que eu tava vendo o jogo, no final eu tava torcendo por um empatezinho ali pra tirar os pontos do Palmeiras. Grêmio e Santos, cara, são 2 times que estão brigando lá embaixo. Grêmio ganha, o Santos é muito fraco e Santos segue na zona de rebaixamento. Santos, Atlético Mineiro e Grêmio estavam, né? Grêmio ganhou, acabou dando uma subida importante. Cruzeiro e Flamengo. Aí, assim, os 2 times estavam brigando com a gente. O Cruzeiro estava empatado com a gente, tanto que continua empatado agora com 13 pontos e o Flamengo estava à frente. Bom que tiramos 3 pontos do Flamengo, o Flamengo agora está na 2ª posição, Fluminense colando, então é bom, né? No dia a dia, hoje, vou participar do Charla hoje. Vou zoar o Betão, o Matheus e zoar todo mundo do chat ali, porque é meu momento, a gente tá ganhando. E se o Flamengo do Felipe Luiz, gigantesco, o melhor futebol do Brasil, tá com 14 pontos e a gente tá com 13. Então,
Vale, é bom. E outra coisa, tomarem gol do ídolo deles é bom demais, né? Coisa que nunca aconteceu, graças a Deus, Fred no Cruzeiro Atlético Mineiro sempre pediu pra sair, simulou lesão, nunca até fez um gol uma vez anulado pelo Cruzeiro, se eu não me engano, né? Foi pelo Cruzeiro, se eu não me engano. Não tivemos essa sensação que eles tiveram ontem à noite. E falta hoje Red Bull Bragantino e Mirassol. O Red Bull ganhando, assume, vai para 16 pontos e encosta no Palmeiras, né? Iguala aos pontos do Palmeiras. O saldo de gol do Palmeiras é 5, do Red Bull 3, então dependendo da vitória, tem chance do Bragantino assumir a ponta. Jogo pra gente torcer pro Mirassol, né? Voo 7 horas, vai estar no giro do Jornada. Sai o gol do Mirassol, a gente vai avisar ao vivo lá, que é um jogo importante. E Juventude Atlético Mineiro? Atlético Mineiro com 6 pontos na zona de rebaixamento, Juventude com 7 pontos. E aí é aquilo, assim. Eu prefiro o Juventude ganhando, que não acho que o Juventude vai brigar. E a gente vai pegar o Atlético Mineiro no sábado, no domingo, né, na verdade, no domingo, Dia das Mães, numa crise um pouco maior, assim, né? Porque a gente vai pegar eles na casa deles, provavelmente na Arena MRV estreando ali o campo sintético, mas estreia para eles também não vão estar super acostumados. E na zona de rebaixamento. A gente vai pegar um time com pressão. Então, aí é de cada um aqui. Eu acho melhor pegar nesse cenário. A gente pode achar que é melhor ele ganhar para vir mais relaxado, mas eu gosto de pegar... Acho que é melhor, né? Acho que, no geral, vocês também gostam de pegar um time pressionado. Resumindo, cara, o Fluminense está na 5ª posição e a gente tem que... eu vejo muito torcedor do Fluminense, às vezes, não valorizar quanto deveria valorizar isso. Estamos na 7ª rodada e é uma 5ª posição a 3 pontos do líder e a 1 ponto do vice-líder, que é o Flamengo, empatado. A gente está com a mesma pontuação do 3º colocado. Claro que ele joga hoje à noite, pode passar. E aí, cara, tem uma galera que fala, mas o Fluminense não tem elenco. Cara, é pontos corridos. Eu acho que o Fluminense tem muito jogador do elenco que tem um teto para melhorar. E a gente está pegando essa linha de corte de hoje e batendo muito, assim. Por exemplo, o próprio Hércules, que eu estou odiando no Fluminense, achando que joga muito mal, mas tem um potencial para subir. O Bernal tem um potencial para subir. O próprio La Vega, que eu fico brincando que a torcida se emociona muito, tem potencial. O Lescano tem potencial. São caras de seleção, são caras que foram destaque. Então, acho que dá para ter uma melhora desse time do Fluminense. E se a gente vai brigar por título ou não, eu não sei, gente. Mas, assim, nesse momento, o Fluminense faz uma boa campanha. Eu já vi argumentos do tipo, mas a tabela do Fluminense até agora foi boa. Se você parar para pegar a tabela de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que eu, com todo respeito, eu tirei o Bragantino, não vou ter esse trabalho com o Bragantino. Se você pegar esses 3 e fizer, vamos lá, vamos supor, o Palmeiras pegou o Sport, que é na última posição, então tá fácil. Depois o Palmeiras pegou o Vasco, que tá na 11ª posição. Se você fizer esse parâmetro, Flamengo, Palmeiras e Fluminense são muito parecidos à tabela. Confesso, não vou aqui ser clubista, que o Cruzeiro teve uma tabela um pouco mais difícil que a nossa até agora. Eu acho que o Cruzeiro é o ponto fora da curva desses 3 times. Mas, cara, dos 7 jogos que a gente pegou, até agora a gente pegou 3 times grandes, né? E pegou um clássico no meio desses 3 times grandes. Pegamos Botafogo, pegamos Corinthians, pegamos Santos. E agora a gente pega o Atlético Mineiro no domingo. Então, não acho mais uma tabela tão fácil, uma tabela muito tranquila. Acho que o Fluminense está, sim, fazendo um bom trabalho. O futebol poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas, assim, quem vem jogando esse grande futebol? O grande futebol, quem vem jogando para a imprensa, para todo mundo, é o Flamengo. E o Flamengo tá com 1 ponto à frente da gente, tá tropeçando. Ontem não jogou nada contra o Cruzeiro para mim, mereceu ganhar o jogo. Então, vale a gente valorizar um pouco esse momento e continuar. É aquilo que eu sempre falo, brigar pra gente pegar a parada do Mundial, quando tiver na metade de junho, a gente estiver viajando pro Mundial. Aliás, obrigado a vocês que fazem acontecer, o Jornada estará cobrindo em loco o Mundial nos Estados Unidos. A gente tranquilo, a gente viajar a 3 pontos do líder, a 4 pontos do líder no máximo, brigando pela liderança. Faz a gente fazer um Mundial tranquilo, uma temporada ali, né, uma intertemporada de treinos jogando Mundial, e pra gente voltar tranquilo pro Brasileirão, tá bom? Dito isso, vamos falar de quinta-feira, tem Copa Sul-Americana direto da Bolívia, que a equipe de Jornada também estará. Então vamos falar disso agora um pouco. Já deixou o like, já se inscreveu, assim eu espero, né? Só para não que eu esteja cobrando, não seja uma relação tóxica em relação a isso, mas estou cobrando sim vocês disso, tá bom? Quinta-feira, às 9h30 da noite, tem Fluminense e San José, direto da Bolívia, altitude de La Paz. Vitor Lessa e Gabriel Amaral estão viajando, o Gabriel está viajando hoje e o Lessa viaja amanhã
vai representar o Jornada lá para ter, mais uma vez, provavelmente vai ser só a equipe do Jornada que vai estar presente para cobrir esse jogo. Então, assim, obrigado, é um trabalho que a gente faz que é complicado, mas a gente tem muito prazer em fazer e a gente é privilegiado de poder cobrir o Fluminense em todos os jogos, né? Mas isso tudo graças a vocês e aos patrocinadores que só existem graças a vocês. Fluminense viaja para pegar o São José e até agora a gente está na primeira colocação com 7 pontos, Once Caldas com 6 pontos e União Espanhola e o São José com 1 ponto. Lembrando que o Fluminense está na primeira posição com esses 3 jogos, né? Os jogos do primeiro turno ali, né? No caso. Agora vamos jogar de novo contra os mesmos times, mas se jogamos em casa, vamos jogar fora, jogamos fora, vamos jogar em casa. O Fluminense jogou 2 times com time reserva e 2 jogos fora de casa. Então, assim, o Fluminense está muito bem encaminhado para ser a primeira posição, para ser o primeiro colocado. Isso é importante que você não tem que disputar com ninguém da Libertadores ali. O Fluminense diria que é o brasileiro com a classificação mais bem encaminhada na Sul-Americana. E a pergunta é, quinta-feira vai de time titular ou vai de time reserva? A gente do Jornal está até correndo atrás dessa informação, apurando isso, mas a gente tem a informação que na última coletiva o Renato Gaúcho disse que o Renato Augusto, trava-línguas, falou que o Renato Augusto vai ser muito importante, vai ser muito útil para o jogo de quinta-feira. Então, se é Renato Augusto, sim, provavelmente a gente vai time reserva. Fio, se o Renato Gaúcho meteu o louco de novo e não viajar ele e o time inteiro para a Bolívia, qual a sua opinião sobre isso? Vou ser coerente, não vou falar após o resultado. Achei uma atitude acertada contra o União Espanhola na semana do jogo do Clássico. Ah, mas o Clássico não jogou nada. Exato, mas acho que o problema não foi esse. Não tem como piorar um time treinando. E acharia correto dessa vez de novo, tá? A gente vai enfrentar um time muito fraco, o São José é praticamente um time amador, a gente está indo enfrentar uma altitude. O São José tomou ontem, a gente está gravando aqui, né, na segunda-feira, no domingo à noite, tomou de 5-1 do Blooming. Assim, é um time muito ruim. Então, e a gente tem um elenco de reserva, subir com o time reserva, a gente está falando de Fábio, Guga, provavelmente, Manuel e Thiago Santos. Eu sei que desesperou, porque a gente lembra o Thiago Santos no último jogo, mas não, o cara joga de sacanagem. A gente lembra da situação toda da zona mista dele. René, provavelmente, né, já que o Fuentes jogou o último jogo. Bernal e Nonato, ou então, aí você não sei qual vai ser essa volância, ou Hércules. A princípio, Bernal e Nonato. Renato Augusto de meia. Serna, o Canóbio e o... Aí não sei se ele vai com o Everaldo, que é o nosso titular, mas aí se não for com o Everaldo, ele vai improvisar um terceiro atacante ali, de repente botar o Serna de 9 e botar um moleque na ponta, botar um Lavega e um Serna de 9. É um time que tem como ganhar mesmo na altitude do São José. Não tem por que você desgastar o seu time principal se você está muito bem classificado até agora. E outra coisa, depois a gente tem 2 jogos em casa. A gente pega o União Espanhola em casa e o Once Caldas em casa. Não tem por que desgastar um time, porque o jogo de domingo é mais importante contra o Atlético Mineiro lá. A gente pega um Atlético Mineiro em crise, o Atlético Mineiro a gente não sabe qual vai ser o estado da partida de hoje, mas provavelmente com chance de estar na zona de rebaixamento, se não ganhar do Juventude, não é isso? Mas acho que é isso. Do Juventude. Então acho uma decisão correta do Renato de não botar a equipe principal para jogar. Se vai perder de novo ou não, eu não sei, mas eu vou avaliar a cada momento. Nesse momento, o meu voto agora é para ir o time reserva. Quero a opinião de vocês, deixe nos comentários, tá bom? Vamos falar agora sobre arbitragem do Campeonato Brasileiro. Fluminense solta uma nota onde a primeira frase, o título é: o que falta acontecer para se marcar o pênalti a favor do Fluminense. Uma nota reclamando da arbitragem, de aquela forma respeitosa ali, né? Mas falando muito mal da arbitragem e questionando os critérios. Tem 2 pontos, eu não vou entrar nesse ponto porque eu acho que não vai dar em nada, mas acho certo o Fluminense fazer a nota oficial. Eu cobrei isso no pós-jogo e acho que tinha que ser feito principalmente porque a gente ganhou o jogo. Porque quando você reclama após ganhar o jogo, no geral, ouve muito melhor do que quando você perde, porque aí vira mimimi, choro, o cara tá chorando, perdeu o jogo. Então, após uma vitória, eu acho a hora correta do Fluminense reclamar. E tem 2 pontos. A falta de critério, que eu acho que é o principal ponto. Eu acho que você questionar se foi pênalti... Para mim, o pênalti contra o Botafogo, contra o Vitória, é indiscutível, tá? Foi pênalti. Tem um tranco nas costas do Arias, não tem uma explicação, um braço que derruba o Arias por trás,
E tem um puxão na camisa que derruba o Arias contra o Vitória. Ah, ele valorizou um pouco ou não? Derruba, ponto. O jogo contra o Sport, vou ser bem sincero aqui, eu acho o mais questionável de todos, porque não dá para ser claro que teve o toque embaixo e ele parece já estar caindo, mas mesmo assim ele é puxado. Mas qual é, quando a gente está debatendo qual a discussão do critério, é porque contra o Botafogo e contra o Vitória, o critério adotado foi o juiz está muito próximo do lance, então tem que ser, se o juiz está próximo do lance, viu o que aconteceu, tem que ser respeitada a decisão do campo. Até aí, quando a pessoa vai argumentar isso com você, talvez você fique sem argumento. Mas aí contra o esporte, como é que funciona? E aí não tem que ser respeitada a decisão de campo? Então existe um critério que não, em 2 jogos que não favoreceram o Fluminense, e esse critério não foi mantido quando era para favorecer o Fluminense. Então, assim, o Fluminense tem que bater nessa tecla e é importante. O Fluminense chega a alegar que nas reuniões semanais que acontecem na CBF já pediu para a arbitragem explicar os critérios, que isso deixaria mais claro, e até agora isso não aconteceu. O segundo ponto é que existe uma predisposição de não marcar pênalti no Arias. E aí, cara, agora vai um toque da nossa torcida. A gente tem que entrar na briga pelo Arias, gente. A gente tem que entrar nesse debate. Não dá para o nosso torcedor, e eu vi isso inúmeras vezes já, desde no jogo contra o Botafogo, que foi o segundo, e no jogo contra o Sport, da galera falando, o Arias se joga, o Arias... Não dá pra gente entrar nessa, galera, pelo amor de Deus. A imprensa toda vai bater nisso, os torcedores vão bater, e a gente vai pegar um cara que tá decidindo o título pra gente, que tá decidindo ano após ano, dando mais de 10 assistências e mais de 10 gols em toda a temporada, que já tá com 11 assistências e 2 gols nessa temporada. A gente não vai brigar pelo Arias? Aí, confesso que eu não entendo, tá? Espero que a gente brigue pelo Arias, que é pênalti. Quando encostar no Arias, que você seja o primeiro a gritar que é pênalti e entre nessa briga pelo nosso ídolo, né? Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!